Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje trouxe um tema aqui pra gente conversar, que é sobre viver consciente. E é claro que eu já vou começar com uma reflexão, né? Você vive consciente? É muito importante a gente parar para se auto-observar. Viver consciente, eu gosto de trazer um olhar para isso simples, para você perceber. Tem quem vive e tem quem sobrevive. Aonde você está nesse momento? Você está sobrevivendo nesse mundo que a gente vive hoje, né? É um sobrevivente, é aquele que tá aí nas brigas consigo mesmo, né? Se envolvendo no caos do mundo, se sentindo sozinho, num vazio, uma rotina de durmo, levanto, como, pago conta, trabalho e volto a dormir, né? Isso é um sobreviver. É quando você vive para literalmente pagar conta, pagar boleto. Né? A vida é só isso. É só o trabalhar para ter bens materiais, nada contra você querer ter bens materiais, mas o propósito maior do trabalho é só isso, né? É quando você não para cuidar de você, né? Entra naquele ciclo de automático, vive no automático. Quando vê, o mês passou, a semana passou, fica ali nas telas de celular para ver o tempo, né? Para não pensar muito nos problemas, não quer olhar para as coisas que realmente são importantes e que precisam de atenção, né? Não tem coragem, às vezes, nem de abrir as faturas de cartão, de conta para pagar. Então, isso é viver, isso é sobreviver. Quando que você vive? Né? Quando você tem consciência. E é sobre isso que a gente vai se aprofundar hoje. Então, se o tema chamou atenção, fica aqui, né? Assiste até o final. Não é uma conversa muito longa, mas é para ser profunda. O estar no momento presente, aprender a se auto-observar, faz parte do viver consciente, né? Você conseguir observar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, sem se julgar. Tem pessoas que têm essa capacidade, sim, de se observar, mas é sempre, né? Como eu brinco com aquele chicotinho aqui, né? Aquele chicote se culpando, se cobrando, realmente se flagelando, porque não consegue ter a consciência de que simplesmente estou aqui olhando, me observando. Porque quando você observa os teus pensamentos, teus sentimentos e tuas ações, você começa a ter consciência e começa a entender quando que eu dou conta sozinha e quando que eu não dou. Às vezes chegam pessoas para fazer terapia comigo, elas não têm a consciência do que elas estão sentindo, elas não conseguem traduzir o que sentem. Né? Porque não aprendeu. Ela sabe que ela sente algo, mas ela não consegue dizer o que é aquilo. Ela não consegue dar um nome para aquilo. Ou dar um nome, né? Interpreta aquilo que sente de uma forma errônea. Eu me sinto rejeitada. Aí a gente vai lá vasculhar que não é uma rejeição, é uma frustração, é uma impotência. Tá? É um exemplo, gente. Não vou me aprofundar nisso, é só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, às vezes, ter clareza do que sente é diferente de entender o que está sentindo. E isso faz muito parte do viver consciente, de forma consciente. E o que você faz com aquilo, né? Não basta, eu sinto rejeição, me sinto rejeitada, porque eu reconheço, observo isso em mim, eu tenho essa certeza. Ok, vai fazer o que com isso? Quem sobrevive, vamos separar assim, para ficar mais fácil? Quem sobrevive de quem vive, né? Quem sobrevive vai pegar a rejeição e vai ser a muleta. Vai querer que as pessoas à sua volta compreendam que ela é uma pessoa que sente rejeição.
Então ela vai exigir de todo mundo que crie momentos e situações para ela não se sentir rejeitada. E quando ela se sente rejeitada, que ela deixa a emoção vir à tona, que ela se desequilibra emocionalmente e muitas vezes acaba até metendo o pé pelas mãos, falando que não deve, tendo atitudes que não deve, ela acha que os outros têm que ter como que eu vou dizer a palavra aqui para encaixar? É como se ela achasse que as pessoas têm obrigação de se comportar e de agir conforme a necessidade dela, que é uma pessoa que se sente rejeitada. Então essa é uma sobrevivente. Ela ainda não aprendeu a viver. Porque quem aprendeu a viver, que tem já uma consciência, né, de viver consciente, vamos dizer assim, ela vai fazer o quê? Eu vou buscar entender a causa raiz dessa rejeição. E eu vou tratar isso. Porque eu não quero que as pessoas ao meu entorno tenham que se modificar para. Não, se é algo que me incomoda, eu mudo isso em mim. Eu vou mudar isso em mim. Eu vou lá fazer terapia, eu vou buscar auxílio, eu vou trabalhar de várias formas com aquilo que hoje tem aí disponível para nos auxiliar a me curar. E não esperar que o mundo, as pessoas, a minha família, o meu relacionamento, todo mundo se adapte àquilo. Eu trouxe um exemplo de rejeição. Agora pega aquilo que está na sua bagagem, né? Na sua sacolinha lá de coisas que você vem para trabalhar e coloca nisso. Porque quando a gente não tem consciência, gente, a gente faz isso. De querer que o mundo se adapte ao que a gente sente. Né? E isso não é justo com a gente e nem com as pessoas que estão ao nosso entorno. Porque eu quero obrigar o outro a ser aquilo que eu espero. Então eu não permito que o outro seja ele mesmo. E aí o que vai acontecer? Eu vou pegar o exemplo da rejeição ainda, tá? Talvez alguém precise né? Trabalhar a rejeição, então foi por isso que veio. Vamos pegar a rejeição, né? Óbvio que se eu tenho que trabalhar a rejeição dentro de mim, o que vai acontecer? Eu vou atrair inúmeras situações aonde eu vou ser rejeitado. Tipo, a pessoa que nunca esquece a data de aniversário de ninguém. Justamente o teu, ela vai esquecer. Vai acontecer assim, inúmeras situações sempre com você, aonde você vai ser rejeitado. Por quê? Tá ali, ó, olha pra isso. Isso faz parte dos seus aprendizados kármicos. Você veio aprender a curar a rejeição e não fazer de muleta. Lembrando, pegue todos os outros sentimentos e emoções que você trouxe na tua sacolinha. Aqui entra frustração, né? Entra a questão raiva, ódio, o que você quiser colocar ali, tá? Então não é o mundo que é você que precisa se curar. Quando a gente nasce aqui, a gente escolhe sentimentos e emoções para trabalharmos, para curarmos, para evoluir. E aí, obviamente que, como que a gente evolui, né? Testes, provações, provocações acontecendo constantemente. E quando essas coisas começam a acontecer, não é para ficar, ai meu Deus, né? Quem ainda sobrevive vai se achar assim a pior pessoa da face da Terra. O mundo é injusto comigo, isso só acontece comigo. É castigo. O que eu fiz para merecer isso? Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu passo por essas coisas? Porque você veio curar. Assim como aquele que veio curar a frustração, aquele que veio curar a raiva, aquele que veio curar tantas outras coisas, vai sempre encontrar coisas acontecendo, vai entrar às vezes, né, no meio do furacão, que nem sabe o que tá passando ali, vai entrar no meio desses furacões para se curar. Mas a cura começa onde? Dentro para fora. Então, viver de forma consciente te dá essa possibilidade de você sair, né, desse papel de coitado de mim, e de colocar a responsabilidade sobre o outro e resolver aquilo que é seu. Então você começa a prestar mais atenção no que você pensa. Por que você pensa assim? Peraí, eu penso assim sobre X questão. Vamos pegar lá financeiro, dinheiro. Por que eu penso assim sobre dinheiro?
Da onde veio esse meu pensar? Aí você começa a analisar e descobre que aquilo lá você ouvia do seu avô. E aí você lembra que o seu avô contava que ele ouvia aquilo do pai dele. Aí você encontra, do meio dos seus pensamentos, as suas crenças que te limitam, as suas crenças limitantes. E percebe, esse pensamento não é meu. Eu comprei ele de alguém. Então eu vou atrás de buscar mudar aquele pensamento, mudar aquela crença, para que eu possa viver a vida de forma melhor. Porque muitas vezes as crenças que a gente tem com relação a dinheiro nos limitam. Né? Principalmente aquela crença do que dinheiro corrompe, que dinheiro é ruim, né? Que dinheiro não compra felicidade. São crenças limitantes que você ouviu de alguém. Não são suas, não são reais. Não foi você que criou aquilo. Você ouviu de alguém. Porque você cresceu escutando. Então, quando a gente chega na vida adulta, é comum a gente começar a parar para analisar os nossos pensamentos. Por que eu falo a vida adulta? Porque até ali ainda, adolescência, a gente está se moldando, né? Então, a gente ainda vai pelaquilo que a gente cresceu escutando, a sociedade, a cultura que a gente está envolvido, né? A religiosidade. Então, as nossas crenças, elas se formam ali até tal ponto. E normalmente é direcionado pela família, pai e mãe e tudo mais. Por que eu trouxe vida adulta? Porque na vida adulta você passa a andar sozinho, a caminhar pelas suas próprias pernas. Você vai trabalhar em outros, vai ter emprego, vai estudar, vai se relacionar com outras pessoas que não cresceram com a mesma consciência que você. Não cresceram na mesma cultura, no mesmo padrão. Então você começa a entrar em conflito. De repente eu olho uma pessoa com relação ao dinheiro e ela tem outras crenças. Mas as crenças dela não são limitantes, mas são menos limitantes que as minhas. Então eu passo a confrontar aquilo. Aí entra de novo. Não é porque eu escutei do meu pai, eu escutei do meu avô, eu escutei da minha mãe, do meu tio. Não é porque eu escutei lá, sei lá, eu de quem, na igreja, templo, não importa, que aquilo é uma verdade. Aquilo era uma verdade para aquelas pessoas. E eu passo a buscar de forma consciente a minha verdade. E não mais a me deixar conduzir somente por aquilo que um dia eu aprendi e que me disseram que era assim. Quem gosta aqui de ler e de estudar sabe disso. Né? Você pega um livro sobre um mesmo tema, de vários autores diferentes, cada um vai ter seu ponto de vista. Quem que tá certo, quem tá errado? Todos estão certos, todos estão errados. Porque você vai criar a tua verdade diante daquilo. Você vai pegar aquilo que é bom, aquilo que faz sentido para você. Aquilo que não faz sentido, você vai descartar. Por isso que quando a gente fala, não tem uma única verdade. Né? Não dá para viver nos extremos. Porque são pontos de vista diferentes, baseados em culturas, em crenças, em N coisas. Então, quando você tem uma vida mais consciente, você para observar os seus pensamentos e para ver de onde ele vem. Que crença é aquela? E se aquilo não é mais satisfatório, você muda. Quem sobrevive, pega aquela crença, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi que é assim e é assim que vai ser. E fica ali, né? Aí não sabe por que a vida às vezes trava, não vai pra frente, não consegue algumas coisas, realização de metas, porque a forma como pensa não condiz com aquele propósito, com aquilo que se quer. Então, olha como é importante a gente parar para pensar e se observar e entender de onde vem nossos sentimentos, nossas emoções e os nossos pensamentos. E as ações. As ações também é muito interessante quando a gente para observar. Trago aqui um olhar para a tua reação diante das dificuldades da vida, das situações que acontecem, né? Como que você resolve os teus conflitos, como que você age diante dos empecilhos, daquilo que a vida apresenta na forma de uma dificuldade. Às vezes a gente continua agindo no impulso.
Ah, eu sou impulsivo. Ok, mas por que você é impulsivo? A impulsividade está muito ligada a quem sobrevive. Né? Quanto mais consciência você tem, menos impulsivo você fica. Você para milésimos de segundos para pensar, para agir, para decidir. Porque a atuação, ela não depende mais do que o outro pensa. Ela não depende mais do que vão achar de você. Ela parte daquilo que é melhor para aquele momento. Então fica mais fácil de agir. Até de dizer assim, agora não consigo resolver, agora não posso fazer. Porque muitos de nós cresceu achando que tu tem que ser para ontem. Né? Que tem que estar sempre resolvendo, fazendo, que não pode parar para pensar. E às vezes nesse não parar para pensar, toma decisões que vão dar muito mais trabalho para resolver. Então trabalhar a impulsividade também faz parte de um viver mais consciente. Minha mãe está presente. Oi, Gabi, muito bom. Que bom que você também está aqui. Fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai colocando as suas dúvidas aqui ou depois mandando inbox. Tá tudo certo. Eu já ouvi pessoas falarem para mim assim que enquanto elas sobreviviam nessa existência, a vida era mais fácil. Que depois que despertou, que começou a viver mais consciente, a vida ficou mais complicada. Porque ela teve que aprender a viver. Eu discordo. Né? O meu olhar sobre isso eu discordo. Não, ela não está errada. Né? Esse era o ponto de vista dela para aquele momento da vida. Mas você sobreviver, você está vivendo uma mentira. Né? Quando você só sobrevive, você está ali numa cortina de fumaça. Você está sendo levado pela crença que é do outro, pela sua dificuldade em entender seus sentimentos e emoções, pelas ações impulsivas que vêm no calor do momento, de acordo com o que está acontecendo no teu entorno. Você não consegue ser verdadeiro, você não consegue ser autêntico, você não consegue ser você. Por isso que muitas vezes é mais fácil achar que sobreviver é mais fácil. Porque quando você sobrevive, você vai conforme a banda toca, né? Conforme a vida te leva, você vai pelas massas, né? Então é mais fácil, porque quem sobrevive não pensa muito. Né? Só vai, vive no impulso. Né? Tem duas filas. Aí vou naquela que tem mais gente ali, porque se tem mais gente é porque é melhor. Será? Então é bem interessante parar para se observar. Até para quem já vive mais consciente, se ainda não tem resquícios da época em que sobrevivia. Né? Principalmente nessa época de era digital. Né? Onde a gente acha que a pessoa, porque ela tem 500 mil seguidores lá, ela tem mais influência, ela é melhor, ela tem mais conhecimento, ela é mais, sabe? Aí entra a questão, né, dos influencers, né? É uma influência, de influência do quê? Às vezes o cara não é influência de nada, gente. E se ele for influenciar algumas coisas, pelo amor de Deus. Então, são coisas que quando a gente para pensar e para analisar, faz uma pequena diferença na nossa vida. Oi, Aline, bem-vinda. Então, viver de forma mais consciente te tira de enrascada, na verdade, né? Porque você pra ver se aquilo é bom, você analisa, você se torna mais cauteloso. Isso vai refletir muito no teu autocuidado. Porque você passa a fazer as coisas respeitando mais os teus limites, respeitando mais os teus processos, o teu corpo físico, a tua saúde mental.
Porque quando você sobrevive, você se sujeita a qualquer coisa. Você se sujeita a relacionamento tóxico. Porque é o que tem. Não é o que tem, gente. É só o que você enxerga. Né? Eu já ouvi muita gente falar assim, que está num relacionamento tóxico. Ah, mas tá bom, né? Tá bom assim. É ruim sem a pessoa. Ah, porque, olha lá, a minha tia passou tantos anos por isso e construiu uma família, tem filho, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E a tia tem lá problemas de depressão ou problemas de ansiedade, um monte de problema de saúde física, tem problema de saúde emocional. Os primos têm várias questões ligadas a vícios e a outros problemas de saúde e de relacionamento, porque viveram num ambiente tóxico. Quem sobrevive tem a tendência a normalizar as coisas. É normal no meu relacionamento o parceiro ter crise de ciúme e querer, né, não permitir eu ter algumas amizades. É normal o meu amigo me manipular e querer que eu faça tudo aquilo que ele quer e quando não é feito ele fica bravo. É normal eu me sobrecarregar no meu trabalho porque eu tenho um chefe que é muito exigente e aí me dá a função de 10 pessoas e eu dou conta, né? Afinal, sabe? Isso faz muito parte do sobreviver. Porque não vê que tem outras possibilidades, não consegue enxergar que existe vida além daquilo. É como se aquilo que é apresentado bastasse e fosse o suficiente. Quando não é. Quando eu falo do autocuidado, né? Aqui, dentro desse olhar do viver consciente, você sabe teus limites? Você tem claro os seus limites? Você tem claro os seus valores? Todos nós temos que ter claro os nossos limites e valores para que a gente não permita que as pessoas ultrapassem. E às vezes a gente não tem clareza dos limites, né? Porque isso vai sendo desenvolvido com o tempo. Então eu tenho hoje limites muito claros e eu não permito que ninguém passe daquele limite. Tem coisas que às vezes pode ter uma exceção e tem coisas que não tem exceção. Isso foi construído da noite pro dia? Não, né? Foi construído a partir do momento que eu comecei a viver de forma mais consciente. E parei de achar que a forma como o outro fala, a forma como o outro age, é dele, coitado, ele é assim. Uma pessoa, é meio manipulador, mas ele é assim. Ele é assim, é o jeitinho dele, né? A gente aprende a dar limite. A gente aprende a não se deixar mais sucumbir, né, pelo outro. Então, viver consciente te traz, com a questão do autocuidado, respeito. Né? As limites do teu corpo físico. Né? Eu sei que o meu corpo precisa, no máximo, meia-noite estar dormindo. Né? Se passa disso, o outro dia eu acordo mais cansado. Né? Então você para de extravasar. Você começa a se dar limite. Não, no máximo até esse horário. Uma exceção ou outra. Por isso que fala, né? A gente fala que quando é mais novo a gente aguenta mais coisas. Porque não tem consciência, tá mais sobrevivendo que vivendo. Dane-se se eu for dormir 3, 4 horas da manhã e ter que acordar às 5 no outro dia. Ou se eu não dormir, né, pra ir pra balada, pra curtir alguma coisa. Porque não tem tanta consciência, né? Tipo, dane-se que o resto da semana o meu sistema
vai ficar meio que em pane, né? Vai ficar lá meio que sem saber o que aconteceu, porque o corpo reclama. Toma um energético, toma alguma outra coisa e a vida segue. Tá no modo sobrevivência. Porque quem vive cuida do corpinho físico. Aprende a respeitar. O meu corpo não gosta disso. Eu sei que se eu exagerar aqui não vai ser legal. Porque eu não preciso, né, levar a exaustão mais. Eu consigo cuidar com mais amorosidade. Né? Afinal, sem esse corpinho aqui, a nossa alma não permanece aqui na Terra. Então é preciso cuidar, né, do corpinho físico, da saúde, né? Faz os exames periódicos, deu alguma alteração, vou cuidar, depois eu vejo, não é para tanto, não. Você começa a prestar mais atenção, né, nas coisas. As importâncias passam a ser diferentes. O viver consciente também melhora os relacionamentos. Olha que interessante. Né? Porque você acaba buscando ter convivências com pessoas mais autênticas e mais significativas. Não basta mais qualquer pessoa. Eu não tô falando aqui nem de conhecimento intelectual, tá? Porque tem pessoas que têm pouco conhecimento intelectual, mas são pessoas agradáveis. E tem pessoas que têm muito conhecimento intelectual e são um porre pra você conviver. Porque elas têm a mentalidade de sobreviver. Normalmente quem vive mais consciente não se importa com algumas coisas. Não se importa muito com a vida do coleguinha, né? O que acontece em algumas coisas não são relevantes. Você passa a filtrar as coisas que te agregam. Você não gasta mais o teu tempo assistindo programas, lendo revistas ou blogs ou páginas, enfim, de cultura inútil, por exemplo. Né? Você não quer, tem coisas que não fazem mais sentido. E se você convive com uma pessoa mais consciente, ela já vai ter trabalhado a questão dos sentimentos e emoções que eu falei no começo. E, gente, não tem nada melhor do que você conviver com uma pessoa bem resolvida. Né? Você não tem que ficar onde a pessoa exige que você seja aquilo que ela espera que você seja. Né? Quem vive mais consciente, ela aceita o outro como é. Ela consegue aceitar o outro como é. Ela dá o limite. Né? Como eu falei, você respeita, você dá o limite. Você aceita o outro, mas você dá o limite. Eu aceito que você seja assim, que é o que cabe a cada um de nós, né? Aceitar o outro como é. Mas eu não permito mais que as tuas sombras, as tuas dificuldades de se relacionar consigo mesmo, com o mundo, me afetem. Né? Eu dou o limite. É até aqui. Se você quer conviver comigo, é assim. Senão, não dá. Você estabelece esse limite. Se não ficou claro no começo ali da live, agora te trago mais clareza com relação a isso. Você aceitar o outro como ele é não quer dizer que você tenha que conviver e que você tenha que ser permissivo. Né? Você permite. O que se permite? O que você não permite? Então, quando a gente se relaciona com pessoas bem resolvidas, é outra coisa, é outra vida. Você pode ser você, você consegue ser você, né? Não tem que ficar lidando lá com a emoção do outro, porque às vezes lidar com a emoção do outro se torna cansativo. E por isso que relacionamentos não só amorosos, mas às vezes familiares com amigos se rompe. Porque tem que estar sempre pisando em ovos, cuidar com o que fala, porque senão a pessoa se sente ofendida. Cuidar como você age, porque a pessoa, tudo ela acha que é direcionado para ela. Você faz um pouco, ela acha que aquilo é uma indireta para ela. Né? Então, quando você vive de uma forma mais consciente, você entende que aquilo ofende o outro, mas você não deixa de fazer, porque aquilo não é sobre o outro. Você nem lembrava da pessoa quando você postou. Então, você não deixa de ser você só por conta disso. Né?
pausa aqui porque tem muito cachorro latindo. Não sei se vocês estão escutando. Quando a gente começa a viver de forma mais consciente, até o nosso consumir, né? Aquilo que a gente consome se passa a ser mais reflexivo. Você começa a escolher coisas que são mais sustentáveis, que o impacto é menor, né, no planeta e nas pessoas. Você começa a prestar mais atenção no que você está consumindo. Aqui entra a questão da alimentação consciente, que eu tenho trazido bastante, né, aqui no meu perfil também. E que é onde você para pensar, né, no que você come, da onde aquilo vem. Se aquela empresa que você está comprando, ela toma cuidado, né? Qual que é o papel dela na sustentabilidade do planeta. Você começa a prestar mais atenção, porque você começa a entender que o mundo não é mais só sobre você, né, com você. O mundo é entre as pessoas, é o coletivo. Então você presta mais atenção no consumo da água. Você não vai ficar lá jogando água à toa pra cima, né? Porque você sabe que, ok, mas eu joguei só um pouquinho de água, né? Ficar lá lavando a calçada com que nojar. Porque eu precisava ou porque é bom mexer com água. Que nem eu amo mexer com água, tem que cuidar, né? Então, por quê? A gente sabe que a gente pode vir a ter uma crise hídrica. Alguns lugares já tem. Né? Quem tá aqui no Paraná, perto onde eu tô, que eu tô em Campo Largo, mas uns 3 anos atrás, a gente teve racionamento de água no verão. Por quê? Tava com muita estiagem e a gente tava com problema hídrico. Isso pode voltar a ter? Pode. Então, quando você começa a viver de forma mais consciente, você para de pensar só no próprio umbigo e você começa a olhar para o coletivo. Né, a questão do reciclável, de separar material, né, o que é orgânico, o que dá para reciclar, de pensar que tem pessoas que trabalham, né, com reciclagem. E aí ficaria mais fácil a pessoa receber um pacote só de produto reciclável, ela não ter que separar o teu lixo antes. Então tudo isso faz parte de um consumo mais consciente, de uma vida mais consciente. Onde eu penso em várias coisas ao mesmo tempo para que todo mundo viva em mais harmonia. Só que, né, infelizmente ainda a maioria do mundo está sobrevivendo. Então cabe a quem já tem uma consciência, né, uma vida mais consciente, encontrar formas de trazer consciência para aqueles que ainda estão sobrevivendo e que ainda não se perceberam. Como? Cada um pode fazer de uma forma. Eu tenho buscado aqui os meus canais de comunicação com os meus clientes. Eu já trago isso, né, para cliente, para curso, para os atendimentos. Eu já trago esse olhar de vida mais consciente, de consumo mais consciente, de alimentação mais consciente. Agora eu comecei a trazer aqui para o Instagram principalmente, para as outras redes, compartilhar mais essa parte da minha vida mais consciente, justamente por conta do coletivo. São coisas, pequenas ações, pequenas atitudes, pequenas mudanças que eu fui fazendo ao longo da vida, né? Outras que foram mais impactantes depois que eu e a Andréia fomos morar juntas, que aí juntou, né? Uma com a forma de uma olhar para a vida e da outra, e a gente criou a nossa forma. Então, isso que eu tenho buscado compartilhar. Eu tenho diminuído, por exemplo, ainda, desta vez não conseguimos deixar 100% de carne. Mas, ao contrário do que normalmente falam, né? A segunda sem carne. Né? Um dia da semana sem carne, a gente fez ao contrário. Um dia da semana, ou 2 refeições na semana, vamos colocar assim, a gente consome carne. 2 dias, mas 2 refeições. E não é na mesma quantidade que consumia antes. Porque a gente tem consciência da questão dos animais e tudo mais. Mas é um processo. Então, estamos respeitando o nosso limite do nosso corpo, que ainda precisa.
né? Então, é sobre isso, não é ir aos extremos. É sobre você encontrar a tua forma de viver conscientemente, dentro daquilo que cabe para você, daquilo que faz sentido para a tua vida nesse momento, e não baseado naquilo que a maioria acha que deve ser. O que hoje você pode mudar de atitude ou incorporar na tua vida, implementar na tua vida, que é bom para você, seria bom para você, e que também e o que você pode fazer para compartilhar com o outro. Para aqueles que, né, não que a pessoa tem que fazer exatamente, mas que você pode inspirar e pode ajudar o outro a também fazer diferente. Viver de forma consciente impacta muito no nosso trabalho também, né? Porque você não se submete mais a trabalhar com questões, com pessoas ou em projetos que não tenham mais o mesmo valor que você, os mesmos valores que você. O teu trabalho, ele passa a ser mais alinhado ao teu propósito. Não dá, né, para você ser tentar ser ou querer ser algo, ainda trabalhando com algo que foge muito do teu valor. É tipo, vou pegar aqui um exemplo, um vegano trabalhar numa empresa que vende carne. Não numa empresa, vai ficar estranho. Meu exemplo. Mesma coisa você pegar um vegano e ele trabalhar num açougue. Vamos exemplificar. Ele num açougue. Não vai prestar, não tem como. Como que eu vegano, não sou, né? Mas uma pessoa vegana vai trabalhar num açougue. É completamente contrário dos valores dela. Eu tô usando um exemplo bem, né? Bem fácil de perceber ali onde está a contradição e o contrário dos valores. Mas aqui cabe a você olhar no teu contexto, né? Na tua vida. O trabalho que você executa hoje, ele está alinhado com o teu propósito de vida? Ele está alinhado com os teus valores? Ele está alinhado com a tua forma de olhar para a questão sustentável do mundo? Porque não dá, né, para você dedicar o maior tempo da sua vida que é trabalhando no projeto alheio, que ele é completamente oposto dos seus valores. E viver de forma consciente ajuda muito a desacelerar, porque te convida, né, a apreciar a vida no momento presente. Porque o mundo que a gente vive é um mundo dos apressados. Se você for ver tudo que se vende na internet, tem gatilho, né, de escassez, tem gatilho de urgência. Tudo é para ontem. É a última vaga, é os últimos minutos, tudo tá fechando, tudo tá acabando. Então, as coisas ao nosso entorno sempre exigem que você acelere, que as coisas sejam rápidas. É como se você tivesse que ser o The Flash, né? Tudo fazer correndo. É sempre o prazo mais justo, é sempre tudo mais curto. Não, a vida pede também para você desacelerar. Nas últimas semanas eu tenho plantado, né? Eu sempre plantei, sempre tive plantei muita planta aqui em casa. Já perdi umas contas de quantos vasos tem. Mas eu resolvi plantar semente mesmo. Coisas que normalmente eu não plantava. Eu sempre comprava já as mudinhas, ia, né, numa floricultura, algum outro lugar, e já comprava a mudinha ali, tá tudo certo. E aí eu resolvi começar a plantar semente. Antigamente, por que eu não plantava semente? Porque a Marcela do passado achava um absurdo o tempo que aquela semente levava para crescer, para abrir e tudo mais. E hoje, gente, eu fico lá, meu Deus, olha só, tá abrindo. Vendo o brotinho, me espanto o tamanho que a planta tava de um dia pro outro. A senhora de manhã tava lá saindo da sementinha. No outro dia, a senhora ela já tá lá desse tamanhinho, né? Plantei semente de abóbora, os pezinhos de abóbora já estão desse tamanho.
Não faz nem uma semana, umas folhas grandes já. Né? E antigamente a Marcela, que era muito acelerada, não tinha paciência para esperar. Então hoje eu desacelerei, né? E eu consigo apreciar as coisas acontecendo. E eu não fazia isso antes, porque eu estava no modo sobrevivência. Então, você aprender a desacelerar e apreciar a vida, apreciar o momento presente, te traz para um estado de consciência tão leve, tão bom, que você adoece menos, você tem mais tempo para cuidar de você. Porque não é a quantidade de coisas que você faz e nem o tempo que você leva para fazer, né? Quanto mais rápido, melhor. Não. É o quanto você participa daquele processo. Tem coisas ainda que é natural meu ser acelerado. Tipo, para pintar, por exemplo, né? Eu vou pintar a tela, as próprias artes, né, que eu faço com o giz, enfim. Eu pinto muito rápido. Já tentei diminuir? Já, mas isso já faz parte de mim. Eu desacelerei, mas eu sou meio ligadinho no 220 ainda. Né? E eu acho que isso não muda, porque isso faz parte da minha característica pessoal. Isso faz parte dos meus processos. Então, tem coisas que eu sou muito mais prática. Né? Cozinhar, para pintar, é mais rápido. É mais, sabe? Vou lá e faço, acabou. É mais rapidinho para fazer. Mas tem outras coisas que eu percebo o quanto que o desacelerar ele foi extremamente importante. Porque o acelerado estava me prejudicando. É igual o se alimentar, né? Quando você coma com rapidez, coma com pressa. Normalmente quem sobrevive não tem tempo para comer. Come muito rápido. Né? Porque tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E você acaba não degustando o alimento. Você não presta atenção no que você está comendo. Você não sente o sabor daquilo que você tá ingerindo. E aí muitas pessoas acabam tendo compulsão alimentar e entram em padrões de ansiedade quando está comendo, porque a mente dela não acompanhou o processo, né? Ela não percebe o quanto que ela comeu. Porque ela come muito rápido. Ela não degusta. Então olha como é importante a gente aprender a viver, gente. Isso vai impactar a vida de uma forma, assim, muito grande. E eu dou risada quando eu lembro, né, de como eu era. Eu tinha uma amiga da adolescência que ela me chamava de desespero, para vocês terem uma ideia. Porque eu tinha esse padrão, né, do sobrevivente, que sempre tem que estar fazendo, não pode parar, é sempre correndo, é tudo para ontem, tem que estar ali. Eu não dava tempo para respirar, para viver a vida, para ter leveza na vida. Era sempre correndo, sempre correndo. E aí, né, a vida vem dar o chacoalhão na gente. Aí eu tive que aprender a desacelerar. Eu tive que aprender a gerenciar o meu tempo, a apreciar o momento. E esse aprendizado tem sido muito bom, porque ele ainda né? Enquanto estiver aqui encarnado, vai ser o aprendizado. Então, levar uma vida com mais simplicidade, né, nesse sentido, mais plena e equilibrada, traz muita saúde mental, saúde emocional, muita saúde física. Né? Porque se a gente é muito acelerado, a tendência é ter muita dor de cabeça, a ter muito problema na coluna, problema nas pernas, nos pés, né? Porque é como se você estivesse tentando correr além daquilo que as tuas pernas propriamente ditas alcançam. Então, desacelerar faz parte também desse viver de forma mais consciente. Então, deixo aqui essas reflexões para você fazer, esse pensar, refletir, né? E o que você precisa ajustar, porque às vezes sim, eu já vivo de forma mais consciente, mas eu ainda tenho ações e atitudes de sobrevivente. O que você pode ajustar na tua vida? Não precisa ser um movimento grande, mas uma pequena atitude, uma pequena forma de viver a vida, né? Que você possa fazer algo a partir dessa nossa conversa. E eu vou ficar muito feliz se você quiser compartilhar. Então,
me manda mensagem, me conta como que essa conversa de hoje, ela impactou a tua vida de alguma forma. Tanto pouquinho como maior. Não importa, né? Que véu saiu daí, né, da sua frente e você conseguiu olhar alguma coisa de forma diferente. Certo? E aí eu te convido também a dar uma olhadinha no meu feed, nas coisas que eu venho postando, que eu venho compartilhando, que tem muito a ver com esse viver consciente, principalmente voltado para a alimentação, né? Que é um dos grandes aprendizados meu para essa vida. E para quem não sabe, em 2009, antes de receber meus diagnósticos de alergia alimentar e de celíaca, eu tinha um blog de comida, de alimentação. E aí depois esse blog, ele virou um blog para quem tinha restrição alimentar, eu compartilhava as coisas ali, depois com o diagnóstico de celíaca também, sem glúten, enfim. E aí ele acabou sendo deixado de lado, vamos dizer assim, porque eram muitas coisas para fazer e em 2016 eu comecei a estudar, né? Que é o que me torna o que eu sou hoje no quesito profissional também. E aí eu não tinha mais tempo de postar muitas coisas ali, mas eu cozinho muito, né? E trago muito essa questão da alimentação consciente, de consumir aquilo que planta, né? Os temperinhos, as ervas, logo teremos abóbora, enfim, pra vida. E eu senti de voltar a compartilhar isso. Não como era naquela época, né? Porque era outra consciência, era outra forma de fazer, era outro tempo, era outro momento. Era uma outra versão da Marcela. E eu tô voltando a fazer isso aos poucos. E incluindo aqui, né? No meu Instagram. Porque eu sei que isso é a minha contribuição. Eu escolhi, né? Que fosse essa a minha contribuição do viver consciente. Para ajudar as pessoas também a viverem de forma mais consciente, a terem mais opções e olharem para a alimentação de outra forma, né? Respeitando seus limites, aquilo que é bom, experienciando coisas, né? Reduzindo um pouco o consumo de ultraprocessados, que são coisas que raramente entram na minha casa, mas enfim, trazendo isso que é da minha rotina já nos últimos 12 anos, de uma outra forma aqui também. Ok? Gente, gratidão a todos que aqui estão presentes. Gratidão a todos. Beijos.